Boa noite, graça e paz a todos. Glória a Deus por esse tempo em que estivemos orando, estivemos falando com o Pai, estivemos falando com aquele que é fiel. Glória a Deus. Estivemos falando com aquele que é santo. E os serafins declaram isso em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diz mais ainda: toda a terra está cheia da sua glória. E se as pessoas não veem a glória de Deus, é porque não querem. É porque a palavra de Deus nos diz que a terra está cheia da sua glória. Bendito seja Deus. Queridos, para esse momento de encontro, de oração, eu quero compartilhar com os irmãos o que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Apocalipse 3, 20. É um versículo bastante conhecido, mas eu espero em Deus que possamos, nesses minutos ainda que temos, ter uma direção da parte de Deus sobre esse assunto. Lemos assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. Hoje, bem pela manhã, eu fiz a minha oração e depois meditei sobre uma frase que eu coloquei lá no Facebook, coloquei no meu status do WhatsApp. Ele só irá ocupar em cada um o espaço que for entregue a ele. Ele só vai ocupar o espaço que nós entregarmos a ele. Se nós não entregarmos nada, ele não vai ocupar nada. Se nós entregarmos só uma parte, ele vai ocupar só uma parte. Mas ele quer ocupar tudo. Então nós precisamos entregar tudo. Então ele só vai ocupar a parte de ocupar em cada um de nós o espaço que a ele for entregue. Se eu entrego pouco, ele ocupa pouco. Se eu entrego muito, ele ocupa muito. Se eu entregar tudo, ele vai ocupar tudo. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas decisões. Então, o versículo que nós lemos também diz respeito de que onde o espaço ainda não pertence a ele, ele estará do lado de fora. Se eu entrego, ele só irá ocupar em mim aquilo que eu entrego a ele, e o que eu não entregar, ele vai continuar estando do lado de fora. Mas ele vai estar parado? Não. Ele vai estar batendo, para que eu abra a porta, para que ele possa entrar. Se dá sorte que eu tenho, se eu entrego a ele e ele ocupa, o que eu não entregar a ele, ele vai ficar do lado de fora, batendo. Por quê? Porque ele quer ocupar tudo. E às vezes o meu sentimento, o sentimento talvez de vocês, o sentimento daqueles que nos acompanham pela live, às vezes é esse. Eu vou entregar aquilo que eu acho que eu tenho que entregar. Eu entrego, mas depois eu pego de volta. Eu entrego uma causa nas mãos de Deus e depois eu fico questionando por que não acontece. Eu entrego, mas aí eu não espero. Eu entrego, mas não tenho paciência para o agir e para o mover de Deus. Eu quero que Ele faça no meu tempo. E é no tempo dEle. E às vezes nós entregamos um pouco e Ele está esperando que nós entreguemos um pouco mais. Para que Ele entre com uma ação de milagre, para que Ele entre com uma ação de poder. E às vezes o que falta é tão pouco nós entregarmos, é tão pouco nós colocarmos nas mãos dEle. Às vezes não é nem aquilo que possa alegrar o coração dEle. Às vezes nós precisamos entregar aquilo que está entristecendo.
E aquilo que está entristecendo impede que ele entre. Aquilo que ele está entristecendo a ele impede que ele faça. E às vezes nós queremos entregar só a parte boa. E é importante que entreguemos a parte boa. Mas e a parte que não é boa? Se nós lermos ainda nos versículos que se seguem no mesmo capítulo do livro do Apocalipse, em outros capítulos nós vamos ver que ele fala que nós iremos comparecer. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizermos de bem ou mal. Nós seremos recompensados através daquilo que nós fizermos através desse corpo. Ora, se eu sei que aquilo que eu entrego nas mãos dele, o espaço que eu entrego, ele vai ocupar, por que não entregar tudo? Por que não entregar tudo? Por que reter? E não estou falando aqui de parte financeira, porque ele não precisa de dinheiro. E já falo com os meus irmãos há muito tempo, antes daquilo que nós podemos oferecer a ele, ele quer a mim, ele quer a você, ele quer a nós. Então, ele só irá ocupar em cada um de nós o espaço que for entregue a ele. E aquilo que nós não entregarmos, ele vai ficar batendo, ele vai ficar do lado de fora. E esse lado de fora, queridos, ele é tão maravilhoso. Porque para bater na porta do lado de fora, precisa estar aonde? Perto da porta. Se você esticar o braço e bater, olha a distância que ele está da porta, querendo entrar. E o versículo ainda diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Por que ele está batendo? Porque ele quer a minha e a tua atenção. Para dizer, está faltando alguma coisa ainda. Ele primeiro bate para chamar a nossa atenção. E quando eu, você, paramos, chamou a nossa atenção, nós paramos e vemos que ele está batendo a porta, aí o texto diz, ele bate a porta, e se alguém ouvir a minha voz? Então primeiro ele bate, chama a minha, a tua atenção, como tem feito por várias vezes já, depois ele começa a falar. Se alguém ouvir a minha voz. Ora, se eu ouço a voz, sei que a voz dele é conhecida por mim, e o que ele quer de mim é o melhor, e o que ele quer para mim é o melhor, eu abro a porta. E qual que é a promessa? Que ele diz, aqui está embutido, se você abrir a porta, se você entregar o espaço, eu entrarei. Ele não quer ficar do lado de fora. Mas ele também não vai arrombar a porta. Ele vai ficar batendo. Mas pode ser que uma hora ele chegue e pare de bater. Se ele parar de bater, ele vai parar de falar. Se ele parar de falar, ele não vai mais entrar. E se ele não entrar, o que será de nós? O que será de nós? Então observe, querido, ele está à porta, quer dizer que ele está próximo. Ele bate para chamar a minha e a tua atenção. Ele fala para ser ouvido. Ele não está falando para paredes. Ele está falando para pessoas. Ele está falando para a obra-prima dele. Ele está falando para a criatura que ele criou. Que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Que ele nos fez ser almas viventes. Ele está falando para ser ouvido. E ele fala para ser atendido. Ele quer que nós venhamos a atender o que ele está falando. O espaço só será ocupado quando nós entregarmos a ele. E observem, queridos, ele fala para ser atendido. Ele fala porque ele quer entrar. Se ele não quisesse entrar, se ele não quisesse mudar, transformar, se ele não quisesse acertar, corrigir, se ele não quisesse mostrar, ele não estaria na porta batendo, ele não estaria falando, ele não estaria demonstrando que quer entrar, ele não demonstraria que quer ser ouvido, ele não iria se importar que eu e você iríamos atendê-lo, não. Mas ele faz isso, porque ele quer entrar, ele quer participar. Ele quer sentar à mesa comigo e com você. O que isso significa? Sentar à mesa significa comunhão. Significa olhar nos olhos, significa compartilhar o que eu tenho. Porque ele diz, eu cearei com ele e ele comigo.
Então é estar à mesa. Ele quer dividir comigo e com você aquilo que ele tem. Aleluia! E nós precisamos dividir com ele aquilo que nós temos. O espaço é todo dele. Mas ele não vai forçar a entrada. Ele não vai te obrigar a ceder o espaço. Isso tem que ser de forma espontânea e consciente. Tem que ser pela ação do Espírito Santo, através da voz escrita, através da palavra dele. Então eu e você precisamos olhar para esse versículo apenas e falar: Senhor, entra. Participa, Senhor, daquilo que jamais eu vou conseguir sozinho. Me ajude. Ele quer participar. Ele quer sentar à mesa, irmãos. O que nós temos para oferecer a Ele nessa noite, nesse encontro, após termos orado, falado com Ele? O que nós temos para oferecer a Ele? Que espaço ainda está faltando para nós entregarmos? O que está faltando ainda para Ele ocupar? Qual área da minha vida, da tua vida, ainda está faltando ser entregue nas mãos dEle? Nós já servimos a Deus, sabe, e sabemos do que Ele é capaz de fazer. Mas também nós sabemos do que Ele é capaz de deixar de fazer, se Ele ficar do lado de fora. Ele pode fazer em nós e através de nós, se nós entregarmos o espaço da nossa vida para Ele ocupar. Por isso que Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração, entrega nas minhas mãos, vem a mim. É isso que Ele está dizendo. Agora observem, queridos, Ele fala porque Ele quer não só entrar, não só participar, Ele quer permanecer. Ele quer continuar sentado à mesa. Ele quer continuar compartilhando comigo e com você aquilo que Ele tem. E se Ele quer permanecer, queridos, é porque Ele não quer sair mais. Ele quer ocupar um espaço que é só dele. Quando Ele ocupa um espaço que é só dele, Ele está dizendo para mim: olha, eu não quero sair mais. Seja a minha habitação. Eu estou à porta e bato, seja a minha habitação. Ouça a minha voz, abra a porta em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ele fala porque sabe que eu e você precisamos dele. Se nós não precisássemos dele, os irmãos acham que ele ia ficar atrás de nós? Não, é ele que está vindo nos buscar. É ele que está vindo ao nosso encontro. É ele que quer se relacionar conosco. Mas ele também demonstra: eu estou do lado de fora. O versículo mostra, queridos, que ele, em algumas áreas do espaço que pertence a ele, ele está do lado de fora. E nós precisamos refletir: o que está impedindo que ele entre? O que está impedindo que ele ocupe? Qual espaço ainda eu não entreguei? O que falta eu ainda entregar? Ele sabe que nós precisamos dele. E se ele sabe, queridos, de todas as coisas, somos nós que precisamos ainda saber mais. Que nós dependemos dele, que nós precisamos dele. E não podemos deixar ele do lado de fora. Ele fala porque quer que eu e você venhamos a vencer. Porque o versículo seguinte diz: ao que vencer. Está dizendo ao que vencer. Então ele sabe que eu e você precisamos, nós queremos vencer. E ele quer que nós vençamos. Mas para que venhamos a vencer, queridos, é preciso que ele ocupe o espaço. Para nós vencermos, ele precisa estar ocupando o espaço. Se ele estiver do lado de fora, queridos, a derrota é certa. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide o espaço que é só dele com ninguém. Ele quer que nós venhamos a vencer. Ele fala porque ele sabe o caminho. Ele sabe aonde nós precisamos melhorar e nos mostra o que temos que fazer. Ele sabe de que maneira eu estou andando e Ele quer que eu prossiga, mas da maneira correta. Mas para que isso aconteça,
Eu preciso entregar para ele o espaço para que ele ocupe. Enquanto esse espaço pertencer a mim, ele estará do lado de fora batendo na porta. Então observe, o versículo diz, em Salmo 37, versículo de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo mais ele fará. Ele quer fazer, mas para que ele faça, eu preciso entregar. Eu preciso entregar ouvindo. Eu preciso entregar abrindo a porta. Eu preciso deixar ele entrar. Eu preciso dividir com ele aquilo que ele quer que eu faça. Mas do lado de fora, não vai dar. Do lado de fora, não poderemos continuar declarando santo. Ele do lado de fora, não dá para nós chamá-lo de pai. Ele do lado de fora, não dá para nós chamá-los de fiel. Não dá. Nós precisamos fazer isso, com ele ocupando o espaço. Qual espaço está faltando? O que está faltando para ser entregue ao Senhor? Se ele está batendo, é porque ele quer entrar. E se ele quer entrar, é porque ele quer ocupar o espaço. E isso será feito, queridos, de forma consciente e de forma voluntária. Que Deus nos ajude, que essa reflexão, que essa palavra possa tratar alguma coisa em nós. E que pelo Espírito Santo de Deus venhamos a falar: Senhor, ocupa esse espaço que é só teu. Amém? Vamos orar? Pai de toda a vida, obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa reflexão. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, que o Senhor ocupe os espaços da minha vida, Senhor. Que o Senhor ocupe todos os espaços, Senhor. Se existe uma área, Senhor, ou áreas da minha vida, em que o Senhor ainda não tenha ocupado, que o Senhor ainda não tenha feito, Senhor, não desista de bater na porta, Senhor. Não desista, Senhor, de me chamar, de falar comigo, Senhor. Ó Pai bendito, que eu consiga entender os teus planos, a tua vontade, Senhor. Nesses espaços que eu ainda possa não ter entregue, que o Senhor venha continuar batendo, Senhor, e que eu possa, Senhor, ouvir a tua voz e abrir a porta para que o Senhor entre. Bendito Deus, em nome do Senhor Jesus. Ser conosco que aqui estamos, Senhor, com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, por aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, essa reflexão. Toca de maneira, Senhor, toda especial, como só o Senhor sabe fazer. Transforma, Senhor, ocupe espaço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, juntamente com os meus irmãos que aqui estão, com aqueles que estão pelas redes sociais. Eu oro, Senhor Deus, juntamente com os meus irmãos que são os teus filhos, e nos fazemos imensamente agradecidos. Seja o teu nome exaltado em nós e entre nós. Ah, Jesus querido, suplicamos a tua misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, oramos e fazemos isto agradecidos para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Está encerrado, queridos irmãos.